Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Mesa, Dr. Jorge Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, senhores professores, caros colegas de painel, senhoras e senhores, perdoem, mas já que vou ser também implacável na gestão do tempo, tentar cumprir os 10 minutos. E nessa medida já estou a poupar algum tempo em termos de cumprimentos. Peço-me desculpa pela violação do protocolo, mas talvez seja preferível assim. Queria, no entanto, agradecer em primeiro lugar ao Centro de Relações Laborais pelo convite que endereçou à DGERT e faço na pessoa do Sr. Presidente do CRL e felicitando também por esta iniciativa cuja sessão de abertura já demonstrou a pertinência, interesse e tenho a certeza que no final do dia teremos após o decurso destes trabalhos, iremos daqui com uma reflexão mais profunda e mais estruturada sobre as questões relativas à negociação coletiva e a situação em Portugal e as suas perspectivas de dinamização no futuro. Queria ainda reservar 30 segundos, correndo o risco de prejudicar esta gestão de tempo, mas para agradecer ainda à Sra. Diretora-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, a Dra. Isilda Fernandes, pela confiança que tem tido em mim e por me dar a possibilidade, no momento em que mudo de funções para outra área da Direção-Geral, de me possibilitar partilhar convosco alguns dados sobre contratação coletiva e, ao mesmo tempo, alguma síntese da reflexão que nós, na Direção-Geral, temos vindo a fazer na área da negociação coletiva, ou melhor dizendo, da contratação coletiva. Trago-vos uma apresentação curta. Não pretendo com isto fazer nenhum ponto de partida, nenhum ponto de situação, são os dados que nós temos, é se calhar mais, ao ponto a que chegamos, mais do que um ponto de partida. Os números são aqueles que são, os números que temos disponíveis também são aqueles que são, quem já tem acompanhado estas matérias conhece-os bem, tentei, sem pretenciosismos, fazer uma fotografia ampla, nítida, uma fotografia que não seja tremida, mas ainda assim uma fotografia que não dispensará futuros detalhes, seja em sede de relatório do CRL, seja noutra sede de estudos académicos, etc. Todavia, nesta lógica de passar por 3 ou 4 pontos breves, não queria deixar de salientar que um dos pontos a que nós podemos concordar, a que chegámos, tem que ver com a relevância da negociação coletiva. Efetivamente, isso parece que é um ponto de consenso a nível nacional e a nível europeu e até a nível internacional. O papel da negociação coletiva no quadro de um sistema de relações de trabalho tem sido enfatizado, tem sido salientado, tem sido reconhecido por todos e efetivamente o esforço que eu procurei fazer foi, no fundo, encontrar 4 ou 5 pontos, meia dúzia de pontos, de lhes dar o devido destaque nesta perspectiva de concordarmos na relevância da negociação coletiva para o nosso sistema de relações de trabalho, quer na promoção da melhoria das condições de trabalho, quer na construção de confiança entre as partes e na construção de compromissos, com o que isso significa para termos relações laborais estáveis, sãs, equitativas, mais participadas e mais inclusivas, quer na institucionalização da representação de interesses laborais coletivos. Também um papel que não é de menos importância e que foi salientado, a sessão da abertura de manhã, para além de ser muito densa, foi muito desafiante e foi muito interessante ver que estes contributos da negociação coletiva, quer para o desempenho empresarial, quer para a redução da desigualdade, extensão da proteção laboral, quer ainda no reconhecimento de 2 direitos fundamentais no trabalho, que são direitos humanos fundamentais no trabalho, melhor dizendo, que são o reconhecimento do direito da liberdade de associação de trabalhadores e empregadores, e isso está plasmado, seja na Carta dos Direitos Humanos, na Carta Social Europeia, na Constituição da Organização Internacional do Trabalho, no outro plano, na nossa própria Constituição, e, portanto, fazendo a melhor síntese que me é possível neste momento, de facto, acho que podemos concordar que a relevância da negociação coletiva é reconhecida por todos, é um ponto de consenso e é um ponto a que chegamos que me parece ser de salientar. Outro ponto que me parece, que acredito a que já chegámos, é tentar
perceber, é aceitar que a negociação coletiva é uma realidade específica de cada país, de cada realidade, de cada sistema de relações de trabalho. Com efeito, estas soluções one size fits all, perdoem a expressão, mas, enfim, não há soluções pronto a vestir para as nossas questões. Temos de procurar as melhores soluções, as soluções que se melhor adaptam. Sem prejuízo disso, acho que podemos olhar um bocadinho para aquilo que tem vindo a ser feito, nomeadamente no quadro europeu e no quadro internacional, e tentar perceber se há outros desafios que se verificam, sem prejuízo dessa adaptabilidade, que tipo de desafios é que podemos identificar também noutros contextos, noutras realidades, e se nos inspirarmos nessas soluções, tendo sido bem-sucedidas, também não vejo razão para que não sejam consideradas e devidamente adaptadas, depois de estudadas e de avaliadas, se for esse o caso. Procurei fazer um esforço de sistematização, tentando reconhecer alguns desafios globais que se colocam, tanto no nosso sistema de relações de trabalho como a outros, mudanças estruturais do mercado de trabalho, a introduções de novas tecnologias, a aceleração do tempo e da vida e do ritmo de trabalho são hoje questões com impacto fundamental e que terão necessariamente repercussões no futuro do trabalho. A liberalização comercial e financeira que levou a coisas como a intensificação da concorrência mundial e, se olharmos, por exemplo, para a França, começa-se a falar na financiarização das empresas e na uberização das relações de trabalho e, portanto, são desafios que também se nos colocarão pela certa, com todas as implicações em termos de organização ou de paradigma de organização da produção, e falo de subcontratação a nível internacional, joint ventures, a terceirização internacional, cadeias internacionais de contratação, que põem até em causa, segundo os estudos da OIT, os próprios poderes subjacentes aos Estados como nós os conhecemos. O poder de intervir nessas relações está limitado ao espaço onde se exerce a soberania, e isso suscita um conjunto de questões também interessantes e que acho que devemos ter em conta. Por outro lado, a diversidade da negociação coletiva acontece cá dentro e acontece noutras realidades. Acontece porque, independentemente de crises ou para além das crises, teremos sempre setores que são mais competitivos que outros, teremos sempre indústrias que estão em crise e setores que são mais dinâmicos. Há diferentes níveis de negociação, como aqui foi salientado, até na intervenção do Sr. Ministro, e essas questões também nos devem preocupar. Já que preocuparam outros, há diferentes formas de articulação legal ou outras soluções de organização da informação e do funcionamento da negociação coletiva que acho que poderíamos também espreitar e tentar perceber. Um outro tema que provavelmente vamos ter de enfrentar durante os próximos tempos, já que vamos discutir a negociação coletiva, é, na verdade, tentar perceber que há outros tópicos em discussão. Normalmente a agenda clássica da contratação coletiva ou da negociação coletiva senta-se sempre em torno da gestão e da organização do tempo de trabalho, da duração, questões de flexibilidade relacionadas com esses domínios, mas também temos os outros, salários, e isso é muito importante, mas também temos outras questões. Temos outras questões que também são de compromisso, se calhar mais fácil e que devem ser tidas em consideração. Falo de questões como a segurança e saúde no trabalho, esquemas de pensão, proteção social. Há um conjunto de domínios que tradicionalmente não fazem parte da negociação coletiva, nem têm esse reflexo em termos de contratação coletiva, mas que se calhar está no momento de podermos pôr esses temas na ordem, na nossa agenda, por assim dizer. Agora aos números, os dados sobre contratação coletiva, recorrendo a alguns papiros que foi possível encontrar na Direção-Geral e a alguma informação já tratada, esta é a fotografia que é possível neste momento relativamente à evolução dos contratos coletivos, acordos de empresa e acordos coletivos publicados. Novos, alterações salariais, tudo aquilo foi publicado, encontramos ali naquele gráfico. Eu coloquei, a fotografia é esta, coloquei aqui em destaque dois aspectos. Em primeiro lugar, estes traços vermelhos identificam momentos de alteração legislativa. O Código de Trabalho de 2013, a revisão do Código e a última alteração de 2012. Há uma quebra na contratação coletiva registada e publicada, poderá ser coincidência, a minha intuição diz-me que não será só coincidência, haverá algo mais por trás disto. Por outro lado, em maior detalhe, procurei definir isto de uma outra forma e, portanto, para os anos de 2010, 2015,
Os números são meras quantidades, mas ainda assim são quantidades que têm alguma expressão, e quando nós olhamos para os níveis de contratação coletiva setorial, os contratos coletivos, vemos que, de facto, há aqui uma tendência que parece situar-se mais dentro do esquema do U. E, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar e vou cumprir os 10 minutos, porque já me falta mais um acetato a correr. Um acetato porque eu sou antigo. Este slide tem, no fundo, a evolução da extensão, das portarias de extensão que desde 1994 foram publicadas na MBTE. E podemos ver também que neste registro de marcar as alterações legislativas também encontramos aqui alguns momentos de menor extensão administrativa. Sem prejuízo de podermos olhar para estes números em termos de debate um bocadinho com outro detalhe, agradeço a vossa atenção, a paciência do Sr. Moderador e deixo-vos apenas uma única nota, que é recentemente, no final do ano passado, a OIT emitiu este guia sobre políticas relativas à contratação coletiva, a sistemas de contratação coletiva, e como ainda não está ainda em língua portuguesa, mas de qualquer das maneiras está aqui e deixo nota que pode ser um elemento precioso. Sr. Presidente, muito obrigado pela vossa atenção.